Finalmente, né? Caralho. Como é que tá o sinal aí pra vocês? Dá um. E ainda estou à luz de velas. Ai, caralho, quase que eu derrubo aqui o troço. Vamos esperar a Chay entrar e aí começar, né? Com essa 1 hora aí de coisa, mas estamos de boa também. Eu já tava com sono, deitada, porque foi isso, né? Sem luz, agora abemos luz. Foi aquela festa, aquela gritaria aqui na vizinhança, comemoração, fogos. Tamo de volta. Que além de ficar sem o sinal, eu também fiquei sem sinal nas duas operadoras, né, que eu uso, a Claro e a Oi. E aí fiquei sem nada. A galera tá chegando. Se alguém puder avisar e achar aí que eu já tô aqui esperando ela, é nóis. Bora dar ali, a meio. Naná! Égua, mana, vem-te embora. Cadê tu? Já tava quase dormindo, tava quase desistindo. Falei, bom, deixar pra amanhã, vou dormir. Notificações, bastante. O som tá ok, tá tudo ok. Esse negócio de live é estranho, né? Que a gente não tem tipo um retorno, parece que eu tô falando aqui, que eu tô falando comigo, né? É muito louco. Show. Então, pra quem tá aqui, eu acho que eu já vou começar fazendo uma introduçãozinha, né? Sobre mim. Eu não sei se espero a mais uma galera entrar e espero a Chay chegar pra poder fazer essa introdução, que eu já faço a introdução com ela também, né? Já falo dela e vou entrando nos assuntos. Se vocês quiserem, me digam aí o que vocês preferem. Se eu começo logo falando ou dou uma esperada. Olha, tem filtros. Enquanto isso, eu vou ficar sequelando no filtro aqui. Uau. Bom, melhor assim. Então, acho que uma préviazinha é bom, né? Eu acho que não é de hoje, assim, que a gente tá querendo falar sobre alguns assuntos que eu acho que a gente tá num momento de muita tensão, cada vez mais, né? Tensionado, assim, não dá pra ficar calado sobre determinados assuntos. E eu acho que é importante todo mundo se posicionar, né? E principalmente agora, nesse momento da gente, das negras, das ameríndias, dos pobres, sabe? Da galera, dos excluídos, né? Da gente levantar mesmo a bandeira
e meter o louco porque não tá dando. Então, assim, dentre essas diversas pautas tem a nossa pauta, né, de como mulheres do norte, assim, da gente se colocar e dizer, dar o nosso parecer, né, quanto à crueldade que está acontecendo, assim, tanto das perdas que a gente vem sofrendo pela violência e agora pela doença, né, que estão matando os nossos mais velhos e tal. E tudo isso é assunto, né, para ser discutido com cautela, porque isso tem aí um resquício, né, da colonização e da violência, do, né, da invasão dos nossos corpos, do nosso território, há, né, muito tempo. E, e aí isso vai incomodando, né, com o tempo vem incomodando, e aí a gente tem também a nossa relação, a relação pessoal da gente com tudo isso, porque tem uma coisa que grita muito, que acho que a ancestralidade, a nossa ancestralidade grita muito, pedindo eu acho que esse retorno também, sabe? Da gente começar a falar. É como se alguém estivesse cutucando e falando assim, olha só, sabe? Eu não fui à toa, né? Agora você tá aí porque a gente carrega, né? A nossa herança genética, a gente tá carregando ali a nossa ancestralidade. E isso tá na gente, né? Talvez essa revolta, eu sempre tive muita raiva, né? Muita mágoa em relação a tudo isso. E eu acho que chegou num nível de tensão assim né, tá quase que tendo uma ruptura, assim. E aí são coisas que eu discuto, que eu converso muito com a Chay, a gente conversa muito, ela é a mana mais próxima, né, a paraense mais próxima que eu tenho aqui. Eu não tenho muitos amigos paraenses, ela tem muito mais, a rede dela aqui no Rio, ela já tem há mais tempo, né? O meu reconhecimento, até da minha própria essência e da minha ancestralidade, ela é muito recente, né? Eu moro aqui no Rio desde os 6 anos de idade, eu vim para cá em 95, e desde então tem uma tive uma separação, né, desse meu lugar. E ao longo dos anos, eu tenho 33 anos, e esses anos eu venho fazendo esse resgate, tanto da minha ancestralidade, da minha cultura, de tudo, né? Há pouco eu tive em Belém, ano passado, e eu pude vivenciar a cidade de um jeito que eu nunca tinha vivenciado, né? De andar pelas ruas sozinha, pelas ruas do centro, pelo Ver-o-Peso, e isso tudo fez eu me reconectar de outra forma, e eu tenho buscado saber mais, estudar mais e, e me inserir, né, no meu lugar, né? Acho que isso grita dentro de mim, eu preciso, né, buscar. A Chay, ela tem estudo, né, dentro disso, ela tem um embasamento mais teórico, né, de vivência também, mas muito teórico, né, ela tem um respaldo teórico porque ela estuda isso, ela é geógrafa, né, estuda território, identidade, então ela vai entrar mais né, não mais, mas ela vai ter ali dados, né, mais estatísticos, e eu vou falar um pouco muito mais da vivência mesmo, da minha vivência, da minha experiência, do meu corpo nesses espaços, né? Tanto aqui no Sudeste quanto no Sul, que eu já morei também. Então a gente vai falar um pouco disso. Deixa eu ver.
tinha feito umas anotações, fiz umas anotações aqui, né? Pra gente poder se guiar, para não ficar muito solto, porque a gente só tem uma hora. Talvez a gente estenda, né? Dependendo da vontade de vocês, ou também do nosso, da onde a gente vai aguentar também, né? Falar assim, porque cansa esse lance também de ficar por aqui, né? Mas a gente vai falar um pouco disso, a gente vai falar um pouco da arte, né? De como a gente consegue expressar, de como é importante a gente expressar isso dentro da arte, e a Chay, ela faz esse reencontro com a essência dela, com a natureza dela, quando ela começa a performar, né? E aí ela vem e traz essa figura como ela mesma fala, da vedete que desembarcou aqui e aí conquistou esse espaço, conquistou esse lugar, né? E aí a gente vai falar disso também. Deixa eu ver. Colonização, né? Em todos os sentidos. Sudeste, né? Opressão. Porque de se reconhecer, né? A importância do se reconhecer, de se reconhecer, né? E de por que bater o pé e dizer, se afirmar como ameríndia, como, como indígena, né? Eu acho que é o afro-indígena, né? Como eu acho que é o termo mais correto, né? E aí, como é que a gente vai falar disso? Da importância de se afirmar, né? Porque é aí que você rompe com muita coisa quando você afirma e quando você fala quando você afirma o que você é, né? Afirma, eu sou afro-indígena, porque eu descendo ali e tal, e a gente vai falar um pouco da, da violência pela mestiçagem do branco quando ele, né, invade o nosso território. E aí do quando a gente busca isso vai lá atrás, busca isso, né, traz isso para agora e se afirma. É um assunto que tá muito em alta, né? É até meio estranho falar isso, mas muita gente falando e eu espero que não seja só de momento, né? Eu acho que a gente tem que ficar ali cutucando isso e botando esse dedo na ferida sempre, porque não é um assunto de moda, né? Não é um assunto de agora, é um assunto de sempre, né? A violência com o povo indígena ela acontece sempre. As perdas, né? As doenças, desde que chegaram, de que o europeu chegou aqui, né? E trouxe até agora, tem todo esse esquema também, né? Pra gente pensar. E a gente vai falar de feminismos também, né? Acho que isso tudo tá dentro disso, mas a gente vai falar de transcendência e resistência, né? A gente vai falar de como a gente perdeu também, né? A nossa ligação com a Terra e qual é essa nossa relação hoje. Como é que a gente quer se descolonizar, né? Não é só falar, eu sou assim, e porque, não sei, não. Tem aí um porquê que a gente perdeu essa ligação, né, com a natureza, com a terra. Tudo isso é um projeto também, né? Gamana, tu entrasse. Chama aí, ó. Pede a solicitação. Como é que faz isso? Eu não sei como é que faz esse babado. Como é que aceita, viado? Ai, tá aqui. É isso aqui? Tô apertando, adiciona. Chai. Bura! Alô, Tá Caio! até doida, olha ela! Nem sei mexer nesses negócios de live, mano.
É estranho, né? Tava falando disso aqui, como é estranho. Então, eu dei uma pincelada no que a gente vai, nos tópicos que a gente pontuou, né? E para tentar encher um pouco de linguiça aí também. Mas tá aqui, Vamos. vamos lá. Eu vou me apresentar e aí outro te apresenta, né? E aí tu prefere te apresentar primeiro, depois eu me apresento? Não, pode falar. Dá pra escutar maneiro? Dá, tá ótimo o áudio. A imagem Então, também. suave, vamos lá. Tudo Mac. Então, eu sou, para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou a Roberta, eu sou paraense, moro no Rio desde 95, tive idas e vindas, né? E eu sempre venho parar aqui no meio desse caos. Não que os outros lugares não sejam, mas eu sempre volto para cá. E aí eu fui para o sul, né? Com 18 anos, morei lá. Nesse tempo voltei, fui, voltei. Estudei artes na FURG, tem muito carinho, que é a Universidade Federal lá de Rio Grande, né? Que é extremo sul, já é praticamente é, fronteiriço ali com o Uruguai, né? Lá, a gente flerta bastante assim com o Uruguai lá em Rio Grande. E aí eu volto para cá, né? E tenho o prazer assim de conhecer Letícia e as outras meninas. E aí com o tempo a gente foi, né? Eu fui conhecendo mais e a gente foi se relacionando mais. E eu acabei, né? Indo, graças a Deus, indo fazer parte da Motim, né? Sendo uma das administradoras da Motim. Trabalho também com audiovisual, fotografia, vídeo, faço uns Paranauê aí de cura para quem tiver interessado também, né? E é isso. Basicamente é isso. Ah, meu nome é aí, para quem não sabe, vulgo Boni ou Hobbs, que a galera me chama. E estamos aí para somar. E é maravilhosa da Shine, né, querida? Vamos lá, então. Meu nome é Chayenne Furtado. Eu cresci aqui no Rio, né? Os meus pais se conheceram aqui no Rio. A minha mãe é marajoara e o meu pai é carioca. Mas eles tiveram a decisão de passar por esse período, né, da gestação junto da família dela e tal. Então eu nasci lá e vim aqui para o Rio muito novinha, assim, né? Mas toda a minha infância, eu acho que até uns 11 anos, assim, eu passei metade do tempo lá e metade do tempo aqui. A gente ia e voltava de ônibus, né? Daqui do Rio até Belém são 3 dias de ônibus. De lá de Belém para minha cidade, Ponta de Pedras, que é a cidade mais próxima de Belém. Na época eram 3 horas de barca, agora com a modernização dos transportes, 1 hora e meia. É uma cidade que fica ao lado de Cachoeira do Arari, próximo de Soure, que é uma das cidades mais famosas, né, do Marajó. E sou formada em geografia. Conheci o rolê da Motim por já estar ali meio perdida, né, no cenário underground da cidade do Rio de Janeiro. Mas felizmente fui resgatada por essas manas maravilhosas e agora estamos aqui. É isso. É, Há 5 anos eu desenvolvo um trabalho de burlesco. Burlesco é um gênero de performance que envolve teatro, dança, palhaçaria, e a gente usa a, um recurso, né, do striptease para contar uma história através do nosso corpo. Eu acho que isso tem totalmente a ver com o cenário underground. Sempre houveram mulheres dançando, né, junto às iniciativas do underground, por mais que tentem abafar essa presença, né, sempre existiu o burlesco.
no meio aí dessa coisa toda de banda. Então, sou muito feliz de ter sido acolhida pelas bandas da Motim. Não sei se eu vou atravessar, né, o roteiro da situação, mas Vamos desliga embora. as notificações aí, gata, que deu uma vibrada, eu acho. Pois é, tá foda aqui, né? Como é que eu faço isso? Eu sou toda coisada pra deixar tipo mudo. É isso. Pronto. Bafo. Eu tenho um carinho muito especial pelo atravessamento da Motim na minha vida, porque além de me trazer luz dessa presença das mulheres na cena, foi na Motim que eu comecei a ter esse estalo de que eu, de que eu era paraense, né? De mesmo uma reconexão com a cultura, com a identidade, porque até então, assim, eu passei toda a infância sendo a estranha, né? A pessoa que comia açaí com farinha, que usava umas palavras que ninguém entendia. E quando eu conheci você e a Ingrid, que foram as primeiras paraenses, né, que eu tive contato, assim, já, digamos que na idade adulta, deu aquele uou, então é isso, elas são que nem eu. Então, sim, sem palavras pro carinho que eu tenho por estar aqui com você e dividindo o espaço da Motim e tal. É isso, cara. Mesmo aconteceu, assim, é muito doido todo esse processo, né, de se reconhecer, de voltar, de querer saber, né? Eu tava ontem ainda conversando com uma amiga, a Naná, ela tá até aí assistindo a gente, falando dessa coisa do resgate mesmo, né? De quando, sei lá, a gente é adolescente ali, a gente consome muito da cultura, né, norte-americana ali, do branco e tal, inglesa, não sei o quê. E aí a gente, o punk, por exemplo, né? Que é onde eu flerto bastante ali. E, e sei lá, cara, depois que começou a rolar um amadurecimento, assim, eu fui começando a enxergar, né? Me enxergar algumas músicas e ver e querer saber e ver por que que esse movimento, né? Por que que esse, esse estilo aí de música fala tanto, né? Tanto do indígena, né? Quanto de todas as opressões, né? Sofridas aqui. E aí é que eu começo a ter essa noção e começo a perceber que vai muito além. Essa coisa da estranheza é a mesma coisa, né? Essa mesma sensação de ter sido tratada como um bichinho selvagem, interessante e excêntrico, né? Que todo mundo acha fofinho, que é pegar no colo. E aí começou aí minha incomodação quando criança, porque eu nunca achei ruim, né? Quando falavam que eu era indiazinha, nunca achei ruim isso, mas eu ficava chateada do povo misturar as coisas, né? Da galera daqui misturar muito assim os rolês e aí você fica meio perdido e isso vai rolando um apagamento ali da situação. Tanto da comida, né? Da forma que a gente come, essa excentricidade aí que o povo fica curioso e ao mesmo tempo, mas será? Ai, nossa, mas é salgado, né? O açaí, por exemplo, Açaí tem gosto de terra. tem gosto de terra, né? O açaí, ele é como se ele tivesse sido criado aqui, né? Como se ele não fosse um alimento da do povo, né? Já veio muito antes dessa galera, então eles acham que inventaram o rolê. E Sim, o açaí aí ele chegou aqui no Sudeste, né, nesse formato sorvete, acho que já ali no final dos anos 90, né? Quando eu era criança, eu não tenho memória, não tinha acesso ao açaí. pois é, né? Exatamente. E aí o pessoal vai estranha quando você está comendo, na verdade, do jeito que é como se come, né? Que é como ele é de verdade. E isso já me causava muita raiva, assim.
e perguntava na escola assim se eu andava pelada, né? Se a gente usava cocá, se a gente morava em oca. Isso não é uma coisa ruim, né, cara? Mas assim, é para você ver o nível de como não Inclusive, seria meu conhece, sonho. porra, né? Mas tipo, de como não conhece a outra cultura porque não interessa, né? Foda-se, não, né? O que que é isso aí? Não quero saber. É inferior. E cara, aí começa, né? E eu, na adolescência ali, no auge do Revolts, eu comecei a escutar, tipo, algumas bandas que tinham, né, letras que falavam sobre e tudo mais. E já tinha essa coisa, eu estava até citando a nossa ancestralidade falando disso, antes de você entrar, falando de como isso grita na gente, né? Isso ali, isso tá o tempo todo pulsando da gente querer esse resgate, porque tem alguma coisa que, como se tivesse alguma coisa que chamasse a gente, né? Que antecede. A gente é feito de ancestralidade, assim como vamos ser ancestros, né? E, e como isso grita e vai chamando a gente para a gente. Eu não sei, eu tenho essa sensação de como se alguma coisa tivesse me falando assim, fala, sabe? Fala, porque você está falando por mim. E é tanto no cuidado com o outro quanto no discurso político mesmo, né? E, e, e é isso, é Eu acho, cuidar da gente. eu acho legal você falar dessa questão do punk, porque essa exotificação, né, do que é a cultura amazônica traz a ideia de que a galera fica lá, sei lá, dançando carimbó o dia inteiro, como se a cena punk e hardcore de Belém não fosse uma das mais antigas e mais consolidadas do Brasil. Como se não tivesse um monte de banda foda, como a própria Clitóris Scout, né, que é uma banda de mulheres de lá. Exatamente. E é crush, né, cara? E o crush, ele tem essa parada violenta, assim, né? E você vê. Eu, sempre que eu tô ouvindo o crush, principalmente o crush de lá, é como se eu estivesse vendo, tipo, a galera revoltada mesmo, sabe? Tacando fogo na Casa Branca, assim, na galera, tá ligado? Tem essa. Pra você ver como isso é tão forte, isso grita tão alto, que ele transborda pra isso, né? Aí você vê, o som, ele é pesado, é, tem essa coisa forte, essa potência, né? Acho que nesse sentido. Mais punk que Então, até o aí, próprio Punk 77, né, que foi crescendo a partir muito de uma questão estética, muito de uma questão do mundo da moda, né? sim, sim. E lá tem, a gente tem uma, é peculiar, né? É diferente, não sei, a galera tem a gente tem esse, que a gente traz, né? Esses elementos também dos nossos ancestrais, né? E aí mistura, e depois quando a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que não é, que isso não é nada, né? Essas vestes, que isso ultrapassa ali essa barreira, né? A mesma coisa quando eu fui vendo artistas, né? Artistas paraenses, assim, foi quando eu fui entendendo. Porque até aí, né, onde eu queria chegar é porque eu sou bem prolixa, então, assim, eu tenho uma dificuldade, né? Eu vou lembrando, vai vindo, eu vou entrando, vai indo, quando eu ver, tô longe. Mas vou tentar ficar aqui. E aí, dos 6 anos, né, até os 18, mais ou menos, ali, eu eu tive como se eu tivesse tido um apagamento, né, da minha cultura. Então, eu morei em Manaus, né, eu nasci em Belém e fui para Manaus bebê e saí de lá com 6 anos, que foi quando eu vim pro Rio, né? E aí eu vivi aquilo ali, né? Vivi o rio e a floresta e estar em contato com a minha essência e tudo mais. Isso era muito forte. Em casa a gente tem né, esses hábitos de cura, por exemplo, de chá, da alimentação, essa preocupação com, com a terra, com o corpo, né, isso tudo está ligado. E aí, quando a gente chega aqui no Rio, né, e rola esses episódios de, né, de racismo e tudo mais, eu tenho uma ruptura, né, porque eu era estranha,
né? Eu não era aceita. Então, para ser aceita, eu precisei me encaixar, né? E aí fui procurando esse lugar, que não era nenhum lugar, na verdade, porque você não está no lugar, né? Nesse lugar aqui, você não está lá, você não. E está perdido. E quem sou eu, né? E esse processo de apagamento, ele não é um processo individual, não é como se a gente tivesse esquecido de onde a gente veio. Isso é um projeto de sociedade, né? Secular. É isso aí. Que é justamente Até, para acabar com a cultura, né? sim, até as nossas próprias mais velhas, assim, né? Eu acho importante falar também do processo violento das igrejas neopentecostais nessas regiões, assim, Com certeza. que contribui muito para essa perda com a perda não, né? Porque não tem como perder. Mas promove mesmo esse afastamento, né? Essa demonização das nossas práticas ancestrais e tal. Já é um projeto ali no, na cabanagem, né? Que quando se começa com a coisa é proibido falar disso, porque, cara, o cara era violento, sei lá, o seu tio ali, né? Supostamente seu tataravô, sei lá, o irmão dele ali, sei lá, que arrancava a orelha dos bicudos lá, né? Dos portugueses. E aí chega a tiazinha lá, porra, tia trisavó, e fala assim pro outro, não vamos falar disso aqui, porque isso aí, não, a gente não pode lembrar disso. Porque demonizaram, né, a luta. E aí foi se apagando e a gente não fala, tanto que a gente não fala de cabanagem, né? Tanto que a gente não traz essa coisa do. Agora tem se falado bastante, né, disso. Eu até quando eu tive em Belém agora da última vez, eu tive lá na semana, tive o prazer de estar lá na Semana da Cabanagem, pude participar de algumas atividades que eu não fazia ideia, sabe? E aí foi onde eu fui entrando mais nessa linha de estudo também, que eu não conhecia sobre a minha cultura, eu não sabia disso, eu não sabia até o porquê que não se falava, né? Do porquê desse apagamento e tal. E eu me perdi, mas vamos lá. Tá? No. Onde é que a gente está? Está falando de etnocídio. Então, vamos lá. Toda aqui, seguindo um caminho, fui embora. Descarrilhei. Mas é justamente isso, assim, né? A gente não fala, não questiona. Eu acho que agora é importante estar acontecendo isso, ter um movimento de se falar mais, da gente se empoderar mais, da gente botar a cara, sabe? Você, fantástica, com as suas performances, que traz isso, né? Que traz ali a buiuna, que traz essas figuras, né? Do nosso folclore, ou até a própria a mulher mesmo, paraense, essa potência da mulher, né? A, a força, né? Que é uma coisa tão ligada à natureza, tá tão forte isso, que porra, que ultrapassa, né? E aí, e fica aí, né? Transborda e aparece. Isso tá evidente. E aí você conquista, né, esse lugar, né? Tipo, Shai, artista burlesca e tal, que conquistou esse espaço, sabe? Eu acho difícil algumas pessoas não associarem, não lembrarem de você falando disso, falando do Pará, falando da sua cultura, falando da indígena, da ameríndia, né? Do folclore. O burlesco é sensacional porque ele traz a nossa essência, né, para o palco, ele traz o que a gente tem de verdadeiro. No burlesco, ninguém nunca vai conseguir fazer um número igual ao outro, sabe? Porque nós somos Uhum. seres diferentes, né? Isso faz parte do indivíduo, da construção do indivíduo. Então, o meu retorno, né, além do meu contato com você, eu tive quando eu tive esse estalo, eu comecei a juntar dinheiro para voltar para lá, né? Sozinha, não com a minha família, só para fazer aquela viagem de família, né? Eu resolvi traçar o meu próprio roteiro.
e ir atrás das questões que me chamavam atenção nisso. Isso veio através também dessa questão da ancestralidade feminina, que é uma questão muito forte na cultura da Ilha do Marajó. Então, um belo dia eu estava na internet pesquisando sobre assuntos marajoaras e eu descobri a Zeneida Lima. Zeneida é uma pajé, uma mulher pajé de lá do Marajó, que passou muitos anos vivendo também no Rio, até que ela teve esse tal estalo e falou: eu tenho que voltar para minha terra, eu tenho que voltar para minha casa. E eu descobri que existia um exemplar de um livro dela, o único exemplar que tinha no Rio de Janeiro, na estante virtual. E eu fui atrás desse livro, que se chama O Mundo Místico dos Caruanas e a Revolta de Sua Ave. Caruanas são os encantados dos rios, dos igarapés. Igarapés, como a gente chama lá, né? Igarapé vem do tupi, vem do nhengatu. O nhengatu é a língua boa, né? Língua grande da Amazônia, que foi uma maneira de homogeneizar aquele monte de línguas, né, que os Uhum. povos amazônicos falam. Então, quando eu descobri esse livro, eu pirei, eu falei, é isso, se a Zeneida voltou, eu tenho que voltar também. Bafo, e comecei a juntar dinheiro para fazer essa viagem. Acho que a primeira vez que eu fui foi 2016, 2017, não lembro agora. E eu resolvi começar por Belém, né? Que é a capital da província, do Grão-Pará, toda aquela história, e porque a minha relação ao longo da infância era muito de chegar em Belém e ir direto para o Marajó. Eu não conhecia Belém. Então eu comecei a fazer essa pesquisa e eu resolvi ir na época do Círio, que é uma loucura total, né? A maior festa, não diria religiosa, mas mística talvez, né? Uma das maiores festas do mundo. E ali, se eu achava que eu entendia alguma coisa, eu vi que eu não entendia nada. Você vê a santa vindo no barco, e aí no meio da procissão você vê pessoas de axé saudando uma santa que é católica, mas que na verdade tem toda uma relação com essa categoria mítica da mulher, né? Dos Uhum. próprios rios e tal. Então, fiquei encantada por essa questão e eu fui também conhecer outros lugares do Marajó que eu considero muito importante, né? Existe um museu na cidade de Cachoeiro do Arari, que é o Museu do Marajó, que já tem décadas, deve ter uns 30 anos que o museu está estabelecido lá, que é de uma riqueza inenarrável, né? A cultura marajoara, bom, o registro, né, das populações na ilha do Marajó, elas datam de 1000 anos antes de Cristo. Uau, Então, ó, muito tempo que a gente está bafo aí, demais. sabe? Porra. Então, tive acesso às cerâmicas, a todo esse imagético, né, que a população do Marajó acessava e retratava nas suas artes. Lembrando também que para os povos originários não existe arte separado de vida, é uma coisa só. Então, também foi um impacto para mim como artista ter contato direto, né, com aquilo que me trouxe muita informação, muita coisa. E cada vez mais essa curiosidade de retomar esse lugar, né? A Zeneida, que é essa pajé, ela voltou para Soure para construir uma escola. E nessa escola ela atende as, os jovens, né, de baixa renda. Lembrando que Marajó é um dos lugares do Brasil com o PIB mais baixo. Então, situação de miséria, de pobreza, de exploração sexual de crianças, das coisas mais horríveis possíveis. E a Zeneida teve esse cuidado de resgatar o próprio povo. Então, também para mim foi muito especial poder conhecer essa escola. Eu não consegui encontrá-la, Uhum. mas eu conheci a escola, conheci o trabalho. A Então, escola muito leva o nome inspirador dela? também.
O nome da escola, eu acho que é Caronas do Marajó. É numa fazenda, é um sítio, um terreno gigante. E não é uma escola, obviamente, nos padrões de educação francesa que a gente vê por aí, né? Ela ensina a sabedoria das ervas, ela ensina sobre os mitos fundadores da nossa cultura, assim, sem defeitos, a mulher perfeita. Porra, perfeita. Cara, por que Então, que a gente tem essa coisa, né, com voltar? Porque, até contextualizando um pouco, com a questão da onde, né, eu tenho muitos parentes, na verdade, a minha descendência ela é do Marajó, né? Mas aí foi o povo que foi se diluindo ali para a Ilha das Onças, que foi foram para as outras ilhas, né? Mas que eu deixa tenho eu mais contato é contextualizar a Ilha das Onças. geograficamente rapidinho a galera, porque pra gente, Ilha das Onças, Fala Ilha aí. do Marajó, é tudo nosso, mas a Ilha É, das Onças é uma ilha menorzinha, né, que fica bem próxima de Belém. O Marajó é um arquipélago, tem a Ilha Grande, que é onde fica a minha cidade, mas é tem grande pra caramba. dezenas de outras ilhas ao redor. E é nesse lugar da vivência nas ilhas, vivências próximas aos igarapés, que se constitui a identidade ribeirinha, o modo de vida ribeirinho, né? São povos que retiram a sua sobrevivência Subsistência. disso que a mata e os rios oferecem. Mas manda brasa aí É, sobre a Ilha das Onças. não, e falando sobre a Ilha das Onças, é de lá que dizem que é o melhor açaí, né? É da Ilha das Onças. Pelo menos, né? Eu, Eu eu não, eu não provei, eu posso puxar provei, essa né? brasa. Você me deu um pouquinho aquela vez. Sim, aquele era do Cotijuba. Ah, sim. Cotijuba é outra ilha, gente, que fica, né, mais perto de Coraci, que é um bairro de Belém, né? É 40 minutos mais ou menos. A Ilha das Onças é a saída, o caminho ali, né? Mais perto é indo para o Ver o Peso e atravessando, né? E aí, bora lá. A minha avó, eles, eu acho que assim, a mãe dela e o pai do pai, alguma coisa assim, saíram do Marajó e foram para a ilha do Papaquara, né, que é outra ilha perto da Ilha das Onças. E aí, dali, do Papaquara, eles viviam. A mãe me conta muito das histórias de quando ela era criança lá no Papaquara, né? O vovô pescador, a vovó também, mesmo esquema, pescadora também, colhia, né, apanhava açaí junto com ele e era disso que se vivia. E, e aí com a minha bisa, né? E o meu biso. Mas aí problemas sociais, né, envolvidos. O meu biso, a pobreza era muito grande, né? E meu biso ele foi recorrer à cachaça e tal. E aí ele era Que alcoólatra até hoje, né, o alcoolismo é um dos males que mais muito assola a alto, população indígena. sim. Essa é a minha cria, que veio dar um oi, ele. Sim, tá bom, filho. E aí, só um minutinho que eu vou fechar a porta. E aí, eles vão para a Ilha das Onças, né? E da Ilha das Onças, o vovô trabalha numa terra, né? Não, vamos lá, estava na minha bisa, né? E aí eles passavam muita dificuldade, o meu biso entrou numa de largar a família mesmo, porque é isso, né? Dentro desse contexto, falta de épocas muito ruins de colheita, né? Então, faltando as coisas, ele dizia que ia comprar farinha e sumia, né? Por muito tempo. E aí depois disso, eles se mudam para a Ilha das Onças, né? E não, mas ainda no Papaquara. E aí depois mamãe nasce lá, depois que a vovó já constitui família e tudo. Mamãe nasce e aí depois eles vão, né? De pequeno, a mamãe vive ali no Papaquara até uns 7 anos, eu acho. Depois vão para a Ilha das Onças, que é onde o meu avô trabalha numa terra, né? Que era de algum conhecido, alguma coisa assim, essa parte eu nunca entendi direito, mas que ele ganha essa terra no uso capião, né? E dá para ver onde é, inclusive no mapa, né? É uma Uhum. curva do rio, né? Que é no Furo Madre Deus, e é na É, saída e do esse Furo Madre lance Deus para quem de, vai. esse lance de disputa de terra no Pará, né, a gente não precisa nem falar nada, porque é matança, é Pois é. grilagem, é realmente pau quebrando.
Pois é. E aí o vovô ele faz finca o pé ali e mora ali por muitos anos, abre uma taberna, né? E aí mamãe cresce, todos os irmãos são 7, né? Eles crescem e depois disso o vovô já com uma vida mais estável, depois da taberna dele e da venda de açaí, porque ele apanhava o açaí, vendia no Ver-o-Peso, né? E ele vai e faz né? Fica consolidado ali na ilha com a família, minha avó. E aí depois minha avó e meu avô decidem comprar uma casa em Belém, que é no bairro do Telégrafo, né? Então eu depois de nascida, eu vivi muito a minha infância, né? Dessas idas e vindas, né? De férias na ilha, mas ficava muito no Telégrafo também, né? Que é um bairro próximo ao centro, mas é um bairro de periferia, né? E aí eu conheço ali essas duas, eu tenho contato com essas duas partes aí de Belém, né? O Duas Telégrafo, a experiências, cidade né? de periferia, isso, e a ilha. E eu sempre fui apaixonada pela ilha, porque a ilha pô, é aquilo, é fantástico, né, cara? É tipo na curva de um rio, a terra deles é uma terra bem grande, né? E aí pega de uma parte da curva até a outra parte da curva, assim, muito grande, que desemboca na frente esse é o Furo Madredeus, né? Que ele vem dali da Baía do Guajará, tem um dos furos. Furos são esses pequenos rios, né? Que entram ali pelas ilhas. E aí, que é caminho para quem vai para Barcarena, né? É, E aí, são experiências um pouco distintas, mas muito semelhantes também. Como eu estava falando, né, a minha relação com Belém é uma relação recente, atual, eu diria até. é, Mas a minha família, ela até hoje vive lá no Marajó. O meu avô, ele é quilombola, ele cresceu num quilombo, ele vive desse comércio de açaí. A minha avó, ela também tinha uma baiuca, né, como a gente chama lá, uma vendinha no quintal, uhum, mas basicamente dessa colheita do açaí, né, que os ribeirinhos sim, fazem dinheiro. divertidíssimo. E O eu voo tinha aqui falado do meu avô, que é quilombola, e eu acho legal também, né, para a gente puxar para essa questão do racismo, de que existe essa ideia de que na Amazônia só tem índio, que não existem pessoas negras na Amazônia, o que é falso. Enquanto eu estava esperando, né, a internet voltar e tal, apareceu um post da Gabi Amarantos, que acho que faz poucos anos, assim, ela teve essa puta sacação de fazer o retorno à África e procurar pela ancestralidade dela. E ali eu estava uhum, vendo que foram 142 mil pessoas trazidas da região que hoje é Guiné-Bissau, mas que na época era o Império de Mali. E essa presença quilombola na Amazônia ela é muito forte, né? Lembrando também que a constituição dos quilombos era de acolhimento. Então, nos quilombos a gente encontrava desde pessoas que foram escravizadas e fugiram para se proteger e criar uma nova realidade, até indígenas que compartilhavam, né, dessa noção de sociedade e até mesmo mulheres brancas que eram abandonadas pela família, mães solteiras, né, digamos assim. Então, eu acho que é muito importante sempre falar também da história dos quilombolas, da presença dos quilombolas na sim, construção dessa Amazônia, né, que é tão complexa. sim. E o, eu sei muito pouco sobre, né? Assim como eu te falo, eu tenho essa questão da minha vivência ali, da minha experiência, né? Por exemplo, com Belém, a gente estava falando lá do apagamento, né? E Uhum. aí, quando a gente fala de viver essa cidade, que aí foi quando rolou esse apagão na minha vida,
Eu não sei quantas vezes tu viajou para Belém depois que tu veio para cá, mas eu, por exemplo, viajei acho que 5 vezes no máximo, né? Porque é muito caro, né? De ônibus é muito dispendioso, cansativo, avião é absurdamente caro, né? Se você não ficar ali atrás de passagem e tudo mais. Então isso vai se caindo no esquecimento mesmo, sabe? E questões como essa, né? Sobre ali a cabanagem, sobre os quilombos, sobre fica tudo. Se você não está lá, por exemplo, se eu não tivesse em Belém na semana da cabanagem, ali, né, na comemoração do dia e tal, talvez eu não tivesse nem me atentado a pesquisar sobre, a saber sobre, né, que diz sobre a nossa origem, né, cara, a nossa luta, né, essa coisa do português chegar ali e bagunçar o negócio todo. E E aí, entra também a nossa condição, né, minha e sua, de imigrantes. sim, Esse afastamento, né, que é físico, que é espacial, mas que a gente consegue burlar de outras maneiras, né? Como através da alimentação, né, através do paladar, através do buscando, da né, os nossos sim, semelhantes. é eu escutar você falar, falar sobre mim também, eu reconhecer no seu sotaque o sotaque da minha mãe, É isso. essa relação que a gente tem com a audição, né? Voltando, a gente estava falando de punk, falando de música e tal, Uhum. escutar os carimbós, os tecnobregas, uma maneira imediata da gente se colocar novamente, né, nesse lugar. Eu acho que também foi um processo que me ajudou muito aqui no Rio, quando eu conheci uma festa, uma ocupação de rua que chama Pirarucu, Pirar o Cu, que é de amigos meus queridos, Júnior e Anderson, A que Dani, né, um também. belo dia, isso, a Dani, que tá lá agora no Pará, né? E um Paraupebas. belo dia eu tava, sei lá, no Facebook, e eu vi que ia rolar uma festa ali atrás do Fix, e eu fui sozinha. Quando eu Mesmo cheguei, rolê eu não também. conseguia acreditar. Tinha um bandeirão gigante do Bandeirão. Paysandu, torço pro Remo, mas assim, essa questão da sinestesia, né, de Não, como os bandeirão do nossos Pará. sentidos, sim, e o brega comendo, vendendo chopp, Aham. sacolé para vocês aqui, né, Nossa, aquilo cariocas, era muito bom, cara. vendendo chopp de bacuri, de cupuaçu, e eu falei, gente, é isso, é aqui, né? Não, Tô em não é casa. porque a gente está longe que a gente deixa de se sentir fazendo parte, né, dessa cultura. Então foi para mim também uma aproximação muito forte através da música e através desse relacionamento, né, desse reconhecimento em outros paraenses da paraense que eu sou. É isso. E da dança, Nessa claro, mesma né, o época, corpo. pô, ver a galera, tipo, nova, assim, que não eram os meus pais, sabe? Porque eu cresci com isso, né? Mamãe me pegando, me tirando pra dançar um brega rasgado e eu, assim, toda. Ai, peraí, não sei o que é isso, estou tímida. E aí, e vendo eles dançando, e eles dançam super bem, eu amo ver meus pais dançando brega. E aí, eu longe de casa, né, sozinha já no Rio de Janeiro, porque meus pais nessa época ficaram no Sul e eu resolvi voltar sozinha, né? Interrompi a minha faculdade e vim embora para o Rio. E aí eu reencontrar a minha cultura e ver as pessoas e falar assim, cara, eu tô em casa. Foi a mesma sensação, sabe? Eu olhava para o lado, para aquelas ruas ali, assim, olhava para o lado, olhava para o outro e ficava assim, cara, eu não tô acreditando. Como é que eu não conhecia antes essa galera? Como é que eu não sabia? Como é que não tinha isso antes, sabe? É que nem os sírios, eu não sei se tu chegou a participar de sírio quando era pequena ali, o sírio na Tijuca, né? Fui poucas Eu fui vezes, uma esse vez, ano passado também. e eu fiquei assim, eu falei, cara, não é a mesma coisa, não. Desculpa, assim, tem tudo, tem tacacá, eu tenho ali um vatapá para comer um negócio, mas não, cara, não tem o calor que tem o sírio em Belém, né?
Eu nunca participei de um sírio na rua, né? Só em casa, vendo, ali com a festa comendo solta dentro de casa, né? Muita comida. Mas não, nunca fui na corda, por exemplo, sabe? A minha mãe, ela tem sempre me conta essa história, né? Que ela agradece, assim, pela saúde do meu irmão. Ela foi com um bonequinho de cera lá agradecer. E provavelmente tu tem também né? Relatos de alguém da Eu tua família tentei ir que na corda, mas agradeceu. eu achei uma experiência que eu, como visitante de Belém naquele momento, ainda não estava preparada, né? Porque o pessoal vai Um pouco apertado. descalço, só com, sei lá, o mínimo de roupa possível. E é um transe, né? É um transe coletivo. Não tem como explicar. A energia do Círio está muito além dessa ideia de festa para Nossa Senhora de Nazaré. É uma outra coisa, é muito complexo e como toda a É. produção cultural e, portanto, mítica, né, da nossa identidade, não tem como Uhum. explicar exatamente o que é. Realmente é uma experiência única. Ó, Hannah tá falando ali, expressando a vontade dela de ir no Sírio em Belém. Acho que a gente pode montar um bonde geral. Sim, junta E é bom que a dinheiro gente conhece porque Marajó, vocês conhecem tem que Cotijuba, ter Ilha das Onças. pelo menos uns R$ 1.000, a passagem é caríssima, mas assim, me endividei todos esses anos com gosto, vale muito a pena. É isso. É sempre aquele resquício ali de. Passei 2 meses agora no final do ano, né? Fui passar Natal lá com o papai e com a mamãe e levar Chico, né? Para eles viverem um pouco com ele, né? Ia ficar um mês só, já estendi 2. Quando eu vi, foi batendo desespero, assim, eu falei, cara, eu vou ter que voltar para o Rio, assim. E eu não estava preparada para voltar, sinceramente. Né? Eu tenho a minha vida Ah, eu aqui, nunca tô preparado. nunca tô. É muito difícil Canceriana, eu sair de lá. choro, sempre chorei desde criança. Choro no avião, choro na lancha, choro quando chego, choro em casa. Daqui a pouco eu vou chorar de saudade também. Cara, aham. Aquela última olhada que a gente dá pro Veropa, assim, ó, né? Ou O que a gente. cheiro, o cheiro, né, quando você Pô, chega o no cheiro de lá é aeroporto de completamente. Belém, é um cheiro único, assim. Por isso que eu quis entrar nessa onda da sinestesia, né, de como os sentidos são importantes para a construção dessa identidade. Isso. Isso Uma é muito, parada que muito eu queria importante. te perguntar, né, que eu queria levantar, que é uma experiência diferente da minha, era essa de quando criança você ser chamada de indiazinha, porque acho que você traz esse fenótipo do que as pessoas esperam que seja, que se pareça uma pessoa indígena. E Sim, eu, sim. não, as pessoas só olhavam e não entendiam, não entendem até agora o que que é, né? Se é branca, se é negra, se eu fico nesse lugar do exótico, né? Sim, sim. Esse não lugar do pardo, né? Que é a linguagem que os debates sobre racismo têm trazido. Eu tinha até dado uma coisa que eu tive contato, né, quando eu estava escrevendo o meu TCC, que foi voltado a censo, né, essa questão do recenseamento, é de que no primeiro recenseamento do Brasil, as categorias da população eram preto, branco, pardo e caboclo. Mas depois isso sumiu. Essa identidade cabocla se perdeu e nos últimos anos, eu acho que em 91, é que foi colocada a categoria de indígena. Lembrando que o censo é uma autodeclaração. Então, eu até hoje eu fico um pouco nessa dúvida de, tá, então se chegar aí na hora de me autodeclarar, eu vou ter que escolher se eu sou preta, se eu sou indígena, se eu sou parda. E aí Mana, você cai para tu esse entrou lado no do ponto X. colorismo de que, ai, mas você nem é, né, tão negra assim. Ah, mas você não parece indígena. Ah, mas. E aí, no fim das contas, o que é, né? É tirado até a última possibilidade esse nosso direito de ser amazônida, né? Mana, tá rolando a contagem regressiva aqui, aí Eu vai acho que tu tem acabar e a que gente faz a salvar. chamada de novo. Não tem que Como é salvar que o faz babado isso? aí? Ih, bicho. Não sei como é que faz. Como é que faz? Letícia! A gente vai